Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nesta liturgia que celebramos, temos esta mensagem de Jesus que se dirige a cada um de nós. Aqui nós temos os discípulos que ficam escandalizados. Se escandalizam porque as palavras de Jesus parecem duras, parecem palavras que causam impacto na nossa vida. E ali os discípulos, eles ficam escandalizados. Mas Senhor, como é que tu nos dizes isso? Quem és tu? Porque Jesus, neste discurso sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, que nós lemos neste capítulo 6, do qual nós estamos meditando já desde o primeiro domingo de agosto, nós estamos meditando esse capítulo 6, então é Jesus falando sobre o pão da vida. O pão da vida, o pão descido do céu, ao qual ele se refere a si próprio. Então os discípulos ali se escandalizam porque Jesus, ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Então é como que eu posso dizer, uma flechada, uma imposição ali na vida daqueles homens que estão seguindo Jesus. É eles que deveriam continuar, porque já tinham conhecimento. Já tinham conhecimento de quem era Jesus, do que ele era capaz de fazer. Mas o próprio Cristo diz que a muitos ele já conhecia, que não tinham fé, que até ele já sabia quem havia de traí-lo. Então, para dizer assim, que muitos de nós participamos também na igreja, mas nós não temos fé. Mas não é motivo para nós nos desanimarmos, voltarmos para casa: o padre falou que eu não tenho fé. Mas é justamente para que a gente possa tomar vergonha na cara e buscar confiar cada vez mais no Senhor. É confiar, é ter fé no Senhor, que nós vamos verdadeiramente alcançar aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, que é a vida eterna. E este evangelho é justamente falando sobre essa vida, que nós só alcançaremos se realmente nós comungarmos do seu corpo e do seu sangue. Como vimos lá na primeira leitura, o profeta Josué, no caso, diz que a toda aquela multidão que estava ali, que eles chegaram na terra prometida, estavam ali diante daquele povo, no caso, que já tinham costume, já tinha uma religião. E Josué pergunta: vocês vão querer continuar servindo ao Senhor, ou vão fazer que nem eles, servir a estes deuses, mudar sua cultura? E o povo responde: nós serviremos ao Senhor. É ao Senhor que nós escolhemos. E nós também devemos aprender que é o Senhor que nós devemos escolher todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Partindo para a segunda leitura, a gente vê que a carta aos Efésios fala sobre a questão do matrimônio. Fala sobre aqueles que estão se preparando para o matrimônio também, e aqueles que já estão casados. Porque aqueles que estão se preparando, como a juventude, hoje é a missa, voltada para a juventude, que está se preparando para casar. Veja como é que São Paulo fala que o homem deve tratar a sua esposa. E vice-versa, Porque é como Jesus tratou a igreja. É como Jesus amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. É desta forma que vai conseguir realmente se manter como família. É sendo submisso, no caso a esposa fala que deve ser submissa. Mas submissa, será que é aquela que o marido impõe sobre ela, que manda sobre ela? Não, a submissão que fala aqui é justamente do amor. A submissão que São Paulo fala aqui é do amor que o marido deve ter para com a sua esposa, o respeito, assim como Cristo tem este respeito e este amor pela sua igreja. Daí foi capaz de doar a sua vida, derramar todo o seu sangue naquela cruz por amor a esta igreja.
E o marido deve perseverar e permanecer desta mesma forma. Então você, jovem que está querendo se casar, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade, mas não é para desmotivar também não. É para que você assuma a responsabilidade de um verdadeiro pai de família, né, de um verdadeiro homem que segue os ensinamentos do Senhor, que vive dentro da sua casa a fé em Cristo. Né, que nós possamos perseverar, assim como Pedro responde no Evangelho, porque muitos dos discípulos se dispersaram, foram embora, porque não tinham fé. Mas Pedro responde ao Senhor: Senhor, a quem iremos? Né, quando Jesus se volta aos discípulos, porque se volta aos 12, e vocês, o que irão fazer da vida? A mesma pergunta que nós podemos nos fazer. E nós, o que vamos decidir? Qual é a escolha que nós vamos tomar? Hoje na espiritualidade, pela parte da manhã, Padre André falava, né, que da escolha, da comunhão, da unidade que nós devemos viver para poder servir verdadeiramente ao Senhor. Então é essa escolha que nós devemos seguir, que nós devemos fazer, optar pelo Cristo, assim como Pedro fez. Pedro, ele optou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu pode nos guiar, só tu pode nos mostrar o caminho, só tu pode nos dizer aonde devemos ir, o que devemos fazer. Então, para que abandonar o Senhor? Como muitas das vezes nós abandonamos, por quê? Porque temos alguns impedimentos, né? Alguns empecilhos que nós enfrentamos, alguma dificuldade na vida, alguma tribulação. Aí nós esquecemos do Senhor. Nós deixamos o Senhor de lado porque o Senhor não realizou algo que eu pedi. Aí mas Senhor, como é que vai? Eu peço tanto para ti, tu não realiza, tu não fazes isso pela minha vida. E a gente fica murmurando. Assim como o povo estava murmurando, os discípulos, a gente muitas das vezes se encontra assim, murmurando, reclamando, resmungando: por que o Senhor não faz isso na minha vida? Por que o Senhor não faz aquilo? Mas será que nós realmente estamos preparados para receber a graça? Porque assim, o Padre André falava hoje de manhã também, uma coisa, e é importante a gente lembrar: a gente mais pede do que agradece ao Senhor. A gente só está pedindo, e o agradecimento pelas conquistas, por tudo aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida, como é que fica? Então agradeçamos mais ao Senhor, nos prostremos diante dele e agradeçamos por tudo aquilo que ele já tem realizado na nossa vida, porque é justamente o caminho certo que nós estamos trilhando, é o caminho onde nós fazemos a vontade do Senhor. E assim como os discípulos, aqueles que continuaram na missão, que mesmo com a tribulação, que mesmo sofrendo, mas enxergaram no Senhor aquele que poderia trazer a salvação para cada um deles. E nós também procuremos no Senhor, comunguemos do corpo e do seu sangue, mas sabendo que se a palavra dele for dura, nós somos capazes de superar, porque o Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado e ele é capaz de nos dar a força necessária e suficiente para que a gente possa vencer cada tribulação, como eu posso dizer, cada queda que a gente tiver no meio da caminhada. Cada queda o Senhor vai ali e nos resgata, porque ele sabe que nós temos força de vontade, que nós temos ali uma fé nele, e que nós possamos seguir esta fé e professá-la todos os dias, que nós queremos e que nós iremos àquele que é capaz de salvar a nossa vida, que é o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.